Bom, meu nome é Alex. Embora tenha pouca gente aqui, eu acho que fica mais tranquilo, porque fica um canal mais aberto para conversar sobre esse tipo de assunto. Então, hoje a DN ela tem um canal exclusivo para a parte de licitações públicas, tá? Onde a gente foca 80% aí do negócio em desenvolvimento de novos projetos e 20% a gente deixa para a parte de receptivo, tá? Então, qual que é a nossa função na DN? É ter um departamento para auxiliar as revendas e servir de interface para o cliente, o órgão público, com o fabricante. Então, hoje, a gente ajuda muito nisso, na condução de novos projetos, tendo o expertise e o know-how em cima do mix de produtos que distribuímos. Tá? Então, muitas revendas nos solicitam apoio e tem bastante sucesso nessa receitinha de bolo que a gente passa. Então, para iniciar a nossa apresentação aí, o que a gente tem como palavra-chave? Governo é o maior comprador do mercado. Você está preparado para vender para ele? Então, hoje, é essa pergunta que a gente vem fazendo para a maior parte das revendas que atendem o mercado governamental. Aqui vai ter o meu nome, meu e-mail e telefone de contato, caso alguém queira e precise de algum auxílio dentro da parte pública governamental licitatória, tá? E aí a gente começa com o conceito de governo. O que é governo hoje, dentro de qual o conceito de governo dentro de uma revenda hoje de um fornecedor? A gente sabe que é composto de 27 estados, 5.561 municípios. Mas até onde vai esse conceito? Então, se a gente for ver, governo perante a administração pública nada mais é que uma organização que detém o monopólio do uso do poder público em determinado território. Ou seja, é a gestão do poder público em suas esferas e funções. Suas funções são consideradas o legislativo, executivo e judiciário. E dentro das esferas a gente tem a municipal, estadual e federal. Então esse é um conceito de governo dentro da legislação e dentro da Constituição, tá? Como toda empresa, corporação multinacional, ele também é dividido em segmentos. A gente tem o governo dividido na federal, estadual, municipal, as sociedades de economia mista, fundações, autarquias e empresas estatais. Eu vou explicar um pouquinho, resumidamente, o que é cada uma dessas modalidades que o governo tem, que muita gente, às vezes, eu vendo para a Petrobras, mas aonde a Petrobras está enquadrada aí? Eu vendo para a Copel. Aonde que a Copel está enquadrada aí dentro? Então isso é bom as revendas saberem, nós sabermos, para sabermos de onde provém as fontes de recursos necessárias para que esses órgãos possam fazer seus projetos darem continuidade. Então a gente começa aqui, Sociedade de Economia Mista. É entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, não público, criada por lei para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou entidades da administração indireta. Ou seja, é uma SA que possui a parte decisória e a parte de voto para qualquer tipo de decisão com maior parte da União. Aqui a gente vai ter alguns exemplos de sociedade de economia mista, Companhia de Colonização do Nordeste. Toda sociedade de economia mista, ela tem um órgão superior que é o Ministério. Então, além dela ter a sua fonte de lucratividade própria, ela também pode contar com o investimento do seu órgão superior. Então, a gente vai ter aqui as indústrias nucleares regidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Nuclebras, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Ministério de Minas e Energia, Rede Ferroviária Federal, Ministério dos Transportes, Empresa de Navegação da Amazônia, Ministério dos Transportes. O que significa isso? Toda vez que a gente tem um tipo de cliente desse gênero, a gente sabe que pode contar com projetos mais audaciosos e de alto vulto, porque ele tem um apoio por trás que tem bala na agulha. Então, fechando a economia mista, depois a gente vem para as fundações. Dentro de uma fundação, tudo é regulamentado, é uma gestão engessada. Por que isso? Porque para qualquer tipo, para reestruturação de plano, de carreira, ou para dar um aumento a funcionários, é preciso uma lei. Qualquer coisa que se queira alterar, não é simplesmente querer. Dentro de uma fundação,
tem que ter uma lei ou um decreto para que isso aconteça. As fundações são pessoas jurídicas de direito público ou privadas, né, criadas para a prestação de serviços públicos, contando com patrimônio personalizado destacado pelo seu instituidor, para a preservação do interesse público. Alguns exemplos que a gente tem de fundações são a Fundação da Biblioteca Nacional, o IBGE, FUNAI e FIA. Então é uma coisa bem interessante, porque as fundações elas são criadas para fins públicos também, tá? Já não tem uma disposição de fonte de recurso tão grande quanto o Ministério. Em seguida, a gente vai ter as autarquias. O que é uma autarquia? É uma pessoa jurídica de direito público que faz parte da administração pública indireta, tendo executoriedade ou titularidade de um serviço público concedido pela administração direta, por meio de lei. Seu patrimônio e receita são próprios, ou seja, eles não dependem de terceiros e têm como fim o lucro também como finalidade, porém tutelados pelo Estado. O que significa? O Estado também define como que vão ser os investimentos dentro de uma autarquia. A sua organização interna pode vir através de decretos que emanam do Poder Executivo, de portarias dos ministérios e secretarias. Alguns exemplos que a gente tem de autarquia são o INSS, as faculdades federais. Aqui é um exemplo claro de autarquia, onde a gente pode estar entrando com licitações ou projetos para a parte de telecentros, pois há pouco a gente teve aí a gente está tendo uma orientação, a União está orientando aqui os órgãos, invistam em telecentros e informática para essas faculdades federais. E aí as faculdades federais contam com linhas exclusivas de investimento e fontes de recurso para investimento em tecnologia, principalmente na parte de laboratórios. Aí a gente entra com produtos que a ADN também tem, que são os Team Clients, a gente entra com produtos terminais multiusuário também, a gente entra com impressoras de mesa, sendo código de barras ou não. Então aqui entra uma infinidade de coisas que a gente pode entrar nas faculdades. E é interessante porque a faculdade federal, normalmente, ela consegue que todas as verbas com esse tipo de incentivo sejam aprovadas pelo Ministério. A gente vai ter IBAMA, INSS e Bacen, que também são exemplos de autarquias. Tá? Dando continuidade, a gente vai ter as estatais, que na nossa concepção é o melhor tipo de segmento de órgão público para se trabalhar, tanto na parte de desenvolvimento de projetos, como fornecimento de suprimentos. Tá? Então, o que é uma empresa estatal? Elas, denominações genéricas para as empresas em que o Estado é o acionista controlador, abrangendo as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou seja, uma economia mista pode estar dentro de uma estatal. Elas se dividem em dois tipos. O primeiro, as estatais que exercem atividade econômica. Nesse caso de estatais que exercem atividade econômica, que têm o lucro como finalidade, a gente vai ter como exemplo o Banco do Brasil, bancos estaduais, caixas econômicas, a própria Petrobras, que ela é constituída pelo artigo 177, ela tem esse amparo legal dentro da legislação brasileira, da Constituição, né? A empresa de Correios e Telégrafos, nossos Correios, né? Infraero, e companhias metroviárias e as empresas de saneamento básico. O que eu quero dizer com isso? Hoje, no nosso ponto de vista, as estatais são as melhores empresas para se ter retorno e fidelização. Por quê? Elas são mais difíceis de entrar, são mais rígidas para se homologar e exigem maior qualidade de produto. Não se preocupam tanto com preço somente, como o resto dos outros segmentos. Tá? Mas são empresas interessantes, por quê? Porque, normalmente, uma empresa estatal ela está vinculada a várias coligadas a ela. Ou seja, se você pegar, por exemplo, e conseguir homologar um produto que dê certo, tenha certa exclusividade, tenha um preço, um custo-benefício interessante para a Infraero, ela vai estar colocando esse produto para todas as companhias aéreas do país. Consequentemente, qualquer companhia aérea vai estar homologada por cima da Infraero. Então, isso